Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Clau e hoje a gente vai falar sobre esta coisa maravilhosa chamada Pedro o Grande, logo depois da vinheta. Bom, primeiro quero dizer para vocês, como sempre, relevem os barulhos que por acaso vierem do ambiente. Estamos em quarentena, filhos por aí. Eu gravo perto de uma sacada e passa caminhão, passa ônibus, enfim, faço o melhor que eu posso. Dito isso, vamos ao Pedro Grande. Pedro o Grande, Sua Vida e Seu Mundo, de Robert K. Massie. Desculpe aí meu inglês macarrônico. Eu tentei 1000 vezes falar sobre esse livro, fazer, de repente, uma série de vídeos sobre esse livro. Eu tentei vários formatos e não consegui me organizar, achar o melhor jeito. Acabou que eu digo assim, vou falar com o coração, aquilo que eu senti, aquilo que eu pensei, sem roteiro. Então, vamos lá. Vou virar um pouco aqui a câmera porque está dando reflexo. Pronto. Bom, primeiro de tudo, quero dizer para vocês que Pedro foi um governante diferenciado. Pedro era um tirano, era um déspota, mas era um déspota gente boa. Se é que se pode dizer isso. Pedro era um homem à frente do seu tempo. Ele entendia como a Rússia era uma Rússia atrasada, tacanha, medieval, como a Rússia precisava conhecer novos conhecimentos. Conhecer novos conhecimentos é ruim, né? Mas vocês entenderam a ideia. A Rússia precisava de novos conhecimentos, precisava de novas ideias, de pensadores. Então Pedro foi o cara que trouxe tudo isso para a Rússia. Pedro tem uma série de qualidades e uma série de defeitos, obviamente, como todo o ser humano. Mas, lendo a sua biografia, me pareceu que ele foi realmente um governante que se preocupava com o povo, que se preocupava com o crescimento do país, se preocupava com o povo mais do que os outros. Vejam bem, ele nunca foi uma pessoa de doar as suas posses pessoais para o povo, não é isso. Mas ele tinha uma noção que o povo era pobre, que o povo precisava de ajuda, e ele se esforçou para isso. Pedro nasceu numa família em conflitos, obviamente, uma família real, que vivia, como todo rei, eu imagino, sempre pensando qual seria o próximo golpe que ia sofrer. Os governantes, os reis, sempre tinham isso na cabeça. Em quem eu posso confiar? Acho que, na verdade, é um pensamento de todo grande empresário hoje, de todo grande homem e mulher que precisam gerenciar um grande negócio, uma cidade, um país, que é aquele cara que está me dando conselhos. Ele quer o meu bem e o bem dos outros, ou quer o seu bem, o seu proveito? Então a família de Pedro nasceu sob esse signo. Quando morreu o pai de Pedro, que era o czar anterior, e sua mãe ficou como regente, claro, obviamente que os olhos cresceram, todo mundo queria uma fatia deste país, deste reinado. A mãe era uma mulher, uma dama da nobreza que não tinha voz ativa, que teve que aprender a se portar como rainha, governante. Houve uma junta que governou junto com ele, mas tudo foi muito difícil. Pedro tinha uma irmã mais velha, uma meia-irmã, a Sofia, que foi um calo na vida dele. Essa Sofia foi uma mulher inteligentíssima, à frente do seu tempo. Ela conseguiu cavar junto ao pai dela e ao pai de Pedro, né? Pedro é filho do segundo casamento. Ela conseguiu fazer com que esse pai, esse czar, deixasse com que ela estudasse, que ela tivesse mais conhecimento sobre as coisas da corte, sobre como
o reino se constituía, como o reino andava. Ela era uma mulher inteligente e ela queria o reinado. Quando o pai morreu, ela deu um jeito de cavar e se tornar regente, enquanto Pedro e o outro irmão mais velho, que era o legítimo herdeiro do trono, não podiam exercer seu poder. Acontece que o irmão mais velho de Pedro, meio-irmão, com quem ele se dava muito bem, ele não tinha vontade de assumir esse trono. Era um homem, um rapazote com fraquezas físicas, digamos assim, e ele não tinha vontade de exercer essa liderança. Sofia se aproveitou disso, conseguiu fazer um pacto com que ela governaria regeria em nome desses dois meninos, enquanto os dois não assumissem depois, os dois juntos, o reino. Pedro sofreu um trauma muito grande num determinado momento em que houve como vou dizer, sabe, fofoca de reino? Alguém disse para alguém que vai acontecer não sei o quê, e daí os governantes não sabem o que está acontecendo. Alguém fala que vem vindo uma horda de camponeses para tomar o poder. Outros dizem que os militares estão indo para segurar essa onda. E na verdade os camponeses vinham só para reivindicar. Enfim, houve um mal-entendido, fofocas, e houve uma matança no Kremlin de familiares de Pedro por parte da mãe. E Pedro assistiu isso, e acredita-se que isso foi a causa de Pedro odiar Moscou. Pedro queria tudo menos ficar em Moscou. Eu tô vendo que esse vídeo vai ser longo, releva aí, porque a história de Pedro é sensacional. Pedro foi uma criança, então, que cresceu fora de Moscou, com muito medo de se tornar alvo de algum possível governante que quisesse matá-lo para assumir o poder, já que ele era um dos próximos governantes. Ele cresceu pensando que teria que destituir Sofia, porque Sofia conseguiu o poder, mas por lei ela não era a herdeira do trono. Por lei era o irmão mais velho, posteriormente ele. Como o irmão mais velho não queria, ele seria o legítimo herdeiro do trono. Ele cresceu com medos. Quando ele assumiu o poder, ele assumiu muito jovenzinho. E notem, ele foi uma criança, um adolescente, um jovem, curioso. Ele tinha vontade de conhecer as coisas do mundo, mas conhecer na prática. Ele queria aprender como é que as coisas eram feitas. Não é ler um livro, ele queria, tudo bem, conhecer o que dizia o livro, mas também como é que é feito esse livro. Olha a quantidade de marcações que eu fiz. Como é que é feito esse livro? Eu sei, é exagero, não me critiquem. É que eu guardo nomes, eu guardo fatos, eu guardo tudo. Pedro olhava e dizia, como é que é feito esse livro? Como é que é encadernado? Ele queria botar a mão na massa. Deixa eu ver se eu tenho figuras aqui para mostrar para vocês. Olha como ele se tornou. Bom, essa é a figura da capa, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa mostrar. Não tô achando mais fotos aqui, mas uma hora eu acho. Então, Pedro era esse guri curioso que aprendeu tudo na prática. Quando ele era criança, ele tinha uma paixão por as artes militares. Ele brincava de ser militar e de reger seus regimentos. A Sofia não via por que motivo não ajudá-lo com isso. Ele era uma criança. Então ela provia tudo que ele precisava. E se ele queria companheiros para treinar táticas militares, ela dava esses companheiros, ela chamava camponeses do lugar, ela obrigava as pessoas a servirem a ele. Ele pedia canhões, ela dava. Então, enfim, Pedro, quando criança, brincou muito de ser militar, brincou muito de guerra, e notem, muito provavelmente foi aí que ele conseguiu a experiência que ele precisava para se tornar um grande militar, que ele se tornou posteriormente.
Eu ainda tenho dúvidas, confesso para vocês. No decorrer da história, ele vai um dia ter sucesso militar sobre o rei da Suécia, que era uma potência na época, e que era um cara talhado para a guerra, gostava de guerra. Este rei basicamente não viveu em seu país, porque vivia em guerras, todo mundo temia a Suécia, e teve um momento que Pedro ganhou na guerra deste homem, e esta vitória fez todo o sentido na história da Rússia. Eu tenho dúvidas se Pedro ganhou ainda por ter se tornado um grande estrategista, ou se ganhou porque era a vez dele ganhar, por sorte, etc. Fato é que Pedro era curioso, Pedro tinha vontade de conhecer tudo, e ele tinha duas paixões, essas questões de guerra, esses treinos militares, e o mar, a navegação. Quando ele descobriu barcos, quando ele descobriu que era possível construir com as suas próprias mãos os navios, ele ficou encantadíssimo e ele foi em busca de todo o conhecimento naval que ele podia ter. Ele introduziu a construção naval na Rússia e ele fez milagres pela Rússia nesse sentido. Pedro era um homem incansável. Pedro era uma pessoa provavelmente hiperativa, que dormia pouco, podia tomar um porre homérico, que na verdade não ficava de porre, eu quero dizer, ele bebia muito, todos ficavam acabados, e ele saía ileso, acordava de manhã cedo e ia trabalhar. As pessoas não aguentavam o ritmo de Pedro. Pedro era incansável. Vocês imaginem um homem incansável, interessado no crescimento de seu país. Imaginem tudo que ele pode fazer e tudo que ele fez. Com um senão, a Rússia era um país muito atrasado e muito corrupto. Não vou dizer que a Rússia era mais corrupta de que qualquer outro país do mundo. Entendam bem. Quero dizer que eu estou sabendo o que acontecia na Rússia por meio do livro. Então, sim, a Rússia tinha um meio de agir muito corrupto. Mas por quê? Pelo que eu entendi do livro, os servidores públicos, eles não tinham, na época, um salário. Se ganhava de uma forma diferente. Então, como é que uma pessoa trabalha sem salário? Então, os servidores públicos tiravam uma beirada de onde eles podiam. Resultado, todo o dinheiro que era empregado para o bem da Rússia, para o crescimento da economia, para o bem do povo, era vilipendiado, era roubado, e então as coisas não andavam. Pedro criou uma série de reformas religiosas. Ele não era um cara que vivesse bajulando a igreja ortodoxa. Ele era um cara que, sim, que falei certo? Que acreditava em Deus, que tinha sua religião, mas não era uma pessoa que, como muitos governantes, não davam um passo sem aprovação do chefe religioso da nação. A religião não fez o menor sentido na vida dele, enquanto governante, obviamente, né? Ele fez reformas políticas enormes. Ele mudou a capital de Moscou para São Petersburgo, que era um pântano na época. Ele obrigou os nobres a irem para lá para criarem essa nova cidade, e com o tempo a cidade foi se tornando uma cidade maravilhosa. No início foi muito difícil, porque havia enchentes, o tempo era ruim, era tudo muito difícil lá. Pedro fez uma coisa também muito importante. Embora eu tenha uma dúvida quanto ao alcance daquilo que ele tentou fazer, ele sempre dizia assim: mesmo que você erre, me diga a verdade, não minta para mim. E as pessoas, o que faziam? Mentiam, obviamente. Ele ficava furioso e, não raro, torturava e mandava matar. Veja bem, a tortura era uma prática aceita na época. Até pouco tempo atrás, né? Ou será que hoje já pararam de torturar presos políticos ou pessoas? Mas na época era uma prática aceita.
E Pedro dizia, não me mente, eu te dei uma tarefa, tu conseguiu fazer? Não conseguiu, por quê? Ele achava horrível que mentissem para ele, porque era má fé. Pedro teve o seu momento de juventude em que ele foi um devasso, que ele bebia todas, em que ele obrigou muita gente a fazer coisas que as pessoas não queriam. Ele foi um jovem arruaceiro, digamos assim. Ele fez uma coisa que eu achei muito ruim, que é uma coisa simbólica, mas quando ele mudou a religião do país, quando ele começou a instituir novas práticas, veja bem, não é que ele mudou a religião, que ele instituiu outra religião, etc., mas ele mexeu com a religião do país, ele achava os costumes antiquados, ele instituiu que cortassem a barba, que os homens cortassem a barba como um símbolo de renovação. Só que a barba para o homem russo era uma questão importantíssima. Era uma questão de sabedoria, era uma questão, não sei nem qualificar, fazia parte do ser russo, do ser homem, do ser uma pessoa de bem. E ele andava pelas ruas e dizia, tu vai cortar essa barba, e ele pessoalmente pegava a barba da pessoa e cortava. Isso era uma humilhação para os homens. Eu entendo muito bem isso, porque eu comparo com a humilhação que os judeus sofreram na Segunda Guerra Mundial. Alguns homens, vários, que sim, eram pegos na rua e humilhados e colocados nus perante toda a população e obrigavam essas pessoas, religiosos que prezavam as barbas, a cortar essas barbas. Eu entendo o que esses homens da Rússia sofreram. Mas Pedro não fazia por mal, ele não queria o mal daquela pessoa, ele queria o contrário, que aquela pessoa ventilasse as suas ideias e que entendesse que a Rússia precisava de novos conhecimentos. Ele viajou pelo mundo, ele conheceu grandes governantes, ele trouxe todo e qualquer conhecimento que ele adquiria nos outros países, ele trazia para a Rússia, ele trazia professores, ele trazia cientistas, ele fundou academias literárias, ele fundou tudo que vocês possam imaginar. Ele foi um grande incentivador das artes, da cultura. Os professores que ele teve, os mestres que ele teve, pelo que eu entendi, gostaram muito dele. Acharam Pedro um excelente aluno, mais interessado na prática que na teoria. Pedro teve um primeiro casamento, que foi infeliz, porque ele foi obrigado a casar com esta mulher, que era uma mulher simplória, e que não o acompanhava nas suas vontades, nos seus desejos de conhecimento, ao contrário da segunda esposa, Catarina, que conseguia discutir com ele tudo que ele queria, que tinha brilho nos olhos e que foi o grande amor da vida dele. Essa primeira esposa, que foi, digamos assim, escolhida pela mãe, ela era tão simplória, que é daquelas mulheres da nobreza que não tiveram oportunidade de estudar, que não tiveram acesso à educação, sim, um tanto por culpa do país, da criação que ela teve, que não permitia que as mulheres participassem da vida pública, enfim. Mas também por conta dela, que não tinha vontade de ser uma mulher mais instruída. Bom, Pedro teve um filho com ela, teve um herdeiro, e esse herdeiro, sabe, criança mal formada, sabe, adolescente que cresce, eu não sei outra palavra a não ser vagabundo. O cara não queria absolutamente nada com nada. Sim, ele tinha um grande ressentimento de que Pedro aparentemente não o amava. Pedro não queria ter muito contato com ele. Mas quando Pedro tentou, ele não conseguia se aproximar de Pedro, ele não conseguia estar junto ao pai, ele não conseguia preencher as expectativas do pai, e ele não queria, na verdade. Então, esse menino não queria aprender nada, ele seria o novo herdeiro do trono. Ele não queria nada com nada, e Pedro se ressentia disso. Pedro se ressentia de que queria ensinar ao filho, e o filho
em absoluto não dava bola nenhuma. Em determinado momento, Pedro se dá conta que este rapaz se envolveu em uma trama, talvez, para tomar o trono. Na verdade, eu fiquei na dúvida. Eu acho que esse menino foi envolvido. Ele pouco fez para isso, mas ele estava no meio da conspiração. Acabou que Pedro descobriu essa conspiração, fez uma caça às bruxas e botou todos que participaram sob tortura, inclusive o filho. Ele ficou muito mal com isso. Ele se ressentiu muito de ter que fazer isso com o filho, mas ele achava que o filho tinha que dar o exemplo também. E o filho foi torturado. Olha que coisa. Dias depois, esse filho morreu. Ficou a dúvida na história por que ele morreu, mas se supõe que foi por consequência da tortura. É um episódio muito triste da vida dele. Depois, com Catarina, Pedro teve mais alguns filhos e ele foi muito feliz no casamento. Pedro viveu uma boa parte da sua vida em guerra. A guerra contra Carlos da Suécia foi uma guerra longa, foi uma guerra difícil, e ele mandou milhares de pessoas para a morte, porque eram seus soldados. Ele teve que enfrentar a hostilidade de grupos que viviam nas fronteiras da Rússia, que invadiam as cidades russas, queimavam as cidades, pegavam escravos. Ele teve enviados seus que ficaram presos em terras árabes, se eu não estou enganada. Me foge o país agora, me desculpem. Ele teve que enfrentar uma série de hostilidades, guerras e disputas internas. E ele foi um grande governante de grandes mudanças, novamente eu repito, para a Rússia. Quando ele morreu, ele deixou um país muito modificado. Ele deixou um sistema político diferente. Ele criou, digamos assim, um primeiro sistema de governo em que ele era auxiliado por uma classe política que não existia antes. Eu não sei se se compara ao nosso Senado, mas vamos supor que sim. Uma classe que foi corrupta, que roubava dele, que não trabalhava, tinha isso. Como ele era um governante, ele era um déspota, as pessoas tinham medo, muitas vezes, de tomar decisões que não o agradassem, então acabavam por atrasar o andamento das tarefas, porque não conseguiam tomar decisões sem a presença dele. E Pedro não podia estar na Rússia toda ao mesmo tempo. Então, ele ia para uma região X, determinava que fizessem X navios. Quando chegava lá de novo para ver os navios prontos, cadê os navios? Ah, tinha faltado madeira, e o cara que estava construindo os navios, o responsável, não tinha tido a iniciativa de ir atrás dessa madeira, ou de pedir para ele madeira. Era uma coisa louca. Ninguém fazia nada sem ele. Então ele tentou uma série de modificações, muitas ele conseguiu, e muitas morreram com sua morte. Muitas se extinguiram. Ele foi um grande governante que gostava das pessoas. Ele tinha amigos que surgiram do nada, que não eram nobres. Então, ele não tinha esse preconceito com relação à pobreza. Ele beneficiou muito desses amigos que eram pobres. Ele deu riquezas a esses amigos. Inclusive, ele teve um amigo, não sei se tão amigo assim, mas relata um episódio de alguém que ele favoreceu na corte e que era um ex-escravo turco, eu acho. Um homem preto que veio a ser bisavô de Alexander Pushkin, o escritor russo. Não sei se é Pushkin que se diz, mas imagino que sim. Era uma coisa rara. Pedro não foi um homem preconceituoso, não era um homem racista. E vejam só, Pedro podia ter tido preconceitos como eram normais na época. Até hoje as pessoas são preconceituosas e racistas. Ele não teve esse preconceito com relação a esse homem que era um homem negro, que era uma coisa diferente na sociedade da época, porque as pessoas pretas eram invisibilizadas, eram camponesas, eram pessoas mais humildes, não estavam na corte. Eram poucas as pessoas pretas que se distinguiam. E então Pedro não teve esse preconceito
E também eu achei interessante que ele não teve o preconceito de ser amigo de um escravo. São dois fatores, o fator cor da pele e o fator ter sido escravo. E ele não teve preconceito com relação a nenhum dos dois. Gostaria de poder falar o resto da vida sobre ele, mas acho que tá de bom tamanho. Eu digo pra vocês assim, leiam, porque é espetacular. Este homem, Robert Keymassey, esse cara é sensacional. Ele escreve muito bem, eu quero ler tudo que ele escreve. Gostou? Deixe o seu joinha aí embaixo, te inscreve no canal, não esquece, né, de ativar esse sininho para receber todas as notificações dos vídeos que eu coloco aqui. Comenta aí nos comentários se você já leu Pedro Grande, se você conhece a história dele. Tem muitos outros aspectos que eu poderia ter falado, mas esse vídeo já tá em 36 minutos. Eu vou cortar, vai ficar em 30 e poucos, né? Eu vou gostar muito de conversar com você a respeito deste grande homem. E eu te vejo no próximo vídeo.